30ª sessão plenária, aliás, 31ª sessão plenária ordinária do mês de junho. Estava pensando em 31ª plenária ordinária, né? Uma coisa impressionante, né? Bem, como é de praxe, vamos pedir a interferência do grande arquiteto na nossa reunião, grande arquiteto do universo, que ele nos inspire, nos dê tranquilidade e raciocínio limpo para decidir sobre as questões que envolvem os interesses dos nossos colegas. Eu pergunto ao secretário se temos quórum. O quórum está justificado, temos 6 conselheiros, que nos dão 7 conselheiros que nos dão quórum. Faz tempo que nós não temos quórum tão expressivo, importante, né? E eu tenho aqui a relação das ausências, a justificativa de ausência de 2 conselheiros. Do conselheiro Rui Lameiro, confirma a presença, tem compromissos profissionais a serem cumpridos. E do conselheiro Luiz Carlos Ribeiro, que não poderia estar presente, está em São Paulo a serviço, mas ainda assim o suplente, o conselheiro Ronaldo, tem feito o papel assume a titularidade na ausência do titular. Então, em função disso, a nossa reunião está definitivamente aberta, justificada e com quórum. Próximo item da pauta, passamos ao próximo item da pauta, que é a execução do hino nacional. Em pé, por favor. As margens próximas de povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em você a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ao som do mar e à luz do céu profundo, futuras obras e o farol da América, iluminar o sol do novo mundo, porque a terra mais árida, esses olhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, ou labarocos sentas estrelado. Quem diga o verde louro desta flama, traz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clava forte, graças do Filho de Deus.
leitura e aprovação da ata da sessão anterior. A ata, como de sempre, já está correndo aí para ser assinado. Próximo item, apresentação dos destaques e correspondências. Tem aí esses vários ofícios, nós vamos falar sobre alguns deles na minha fala, mas aqueles conselheiros que quiserem destaques ou mesmo cópia, pode solicitar, depois a secretaria fornece. Ou se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, isso com relação tanto às recebidas quanto às expedidas, não são muitas, né? Vou deixar então aí em aberto, na medida que os conselheiros sentirem necessidade e quiserem cópia ou esclarecimento, podem fazer a solicitação. E já vou passar para o item 5, que é a apresentação dos nossos comunicados. Como de praxe, a apresentação do comunicado da presidência. Nós tivemos em Palma, durante o 14º Fórum de Presidentes. E nessa reunião, basicamente, tratamos da questão da fiscalização. Foi uma reunião que foi programada para a apresentação do plano nacional, a proposta de se criar um plano nacional de fiscalização pelo GT, é um GT do Fórum, é um plano nacional de fiscalização que foi apresentado através da gerência técnica, mas que ao final eles desceram a as unidades da federação para serem rediscutidos no âmbito da SEP novamente, para serem discutidos e receberem adesões ou reconsiderações, contribuições, para que ele seja efetivamente constituído, se for o caso. Então fica inclusive em aberto para os conselheiros participarem dessas reuniões da CEP e discutir esse plano de fiscalização, entender o que nós estamos pensando em termos de fiscalização para o Brasil, né? Também discutimos ainda nesse fórum uma questão do compartilhamento, né? Essa questão do compartilhamento tem sido tratada de forma recorrente pelo fórum, porque significa investimento dos UFs na manutenção financeira e na própria gestão do centro de compartilhamento de serviços compartilhados, né? A questão de compartilhamento é uma questão também. Existem aí alguns estados que não se sentem ainda seguros para participarem com a contribuição financeira do compartilhamento. Depois, no dia 21 e 22, nós estivemos em Brasília, na reunião das comissões especiais do CAU Brasil. No dia 22, aqueles 3 dias, participamos no dia 22 a abertura e nos 23 e 24 o encontro de arquitetos do Mato Grosso do Sul, que a gente tem uma avaliação boa do encontro, né? Uma iniciativa de um profissional que tem inclusive repercussão no resto do país. Eu vi muitas referências ao encontro e uma certa curiosidade, porque é que esse encontro aconteceu a partir de uma pessoa e não de uma entidade, por exemplo. Essa é uma questão. Pois no dia 29 nós participamos do encontro regional do EREA, né? De estudantes de arquitetura. Nós estivemos lá para falar sobre estágio. Os estudantes têm uma visão sobre estágio, uma visão muito especial. Eu entendi que estudantes aqui do Centro-Oeste têm uma visão muito especial
sobre os estágios nos escritórios de arquitetura e que me deixou curioso, no mínimo curioso, mas também preocupado. A visão que os estudantes têm é que os profissionais usam os estagiários como mão de obra barata. Ouvi diversas vezes na fala deles, isso me deixou preocupado. Eu acho que esse é um assunto também para a Comissão de Ensino e Formação, tratar disso. Eu não recebi ainda o documento, não recebi o documento que eles produziram, me parece que eles vão falar sobre isso no documento, mas de qualquer maneira é uma preocupação que eles estão levando para o encontro nacional deles, que a estrutura dessa entidade, né, entidade de estudantes, né, ela pressupõe esses encontros regionais, coletando e discutindo temas e ao final levam para uma reunião nacional e dali eles saem com uma visão sobre isso. Então eu deixo aqui a sugestão de que a partir da carta, do documento que o ERE de Campo Grande aqui produzir, que eu não recebi ainda, que possa fazer uma discussão em cima daquilo que os alunos estão levantando, no mínimo, para não dizer denunciando, né? E o mais interessante, que eles também acreditam que seja uma atribuição do CAL tratar dessa questão. Em parte né? Por isso que a gente solicita a comissão ouvir o conselheiro Gutenberg, que possa levantar isso como está acontecendo, para desde que forma o CAL pode, né, usando a inteligência dos conselheiros, de que maneira a gente pode mediar essa relação, porque lá ficou muito, a impressão que eu recebi, esteve comigo a Giovana, também conselheira Giovana, vice-presidente, a impressão que a gente saiu é que existe uma visão muito negativa dos alunos com relação aos colegas. E isso é péssimo, né, considerando que eles serão colegas já daqui a pouco, né? Essa visão vem inclusive gente do Sul, eu não entendo porquê, mas tinha gente de Santa Catarina, o EREA teoricamente deveria ser um encontro regional, mas eu não sei como é a configuração. Bom, no dia 30 de maio, também estive em Brasília para presidir as reuniões do colegiado de governança do CSC. Como todos sabem, eu sou coordenador adjunto desse colegiado, o coordenador natural é o presidente Haroldo, mas em realidade quem assume, quem tem presidido essas reuniões sou eu, né? Indicado pelos presidentes das unidades da federação. Nessas reuniões do CSC nós temos discutido situações como a questão dos contratos que foram feitos e dos valores que se investiu nesses contratos, por exemplo, para a constituição, construção do que é o CICAL, o IGEL, todos esses ambientes de inteligência que constituem basicamente essa parte de serviços local. Ainda em dia 3 de junho, eu estive em Dourados porque nós estamos finalizando a nossa sede, né? A preparação da nossa subsede em Dourados. Alugamos um edifício, um custo bom, muito razoável, e numa localização excelente dentro da cidade, então passou a ser também a exemplo do que é a nossa sede em Campo Grande, a exemplo do que é a nossa subsede em Dourados, e em Corumbá, né? Dourados também passa a ser uma boa referência na cidade, a subsede do CAL. Essa subsede, como todos sabem, foram criadas e aprovadas aqui em plenário, e nós estamos agora nesse processo de implantação física, efetiva. Os profissionais reclamam muito a falta de uma sede física, né, uma representação física do Conselho nessas cidades. Então,
Dourados, então, é a segunda subsede que nós iremos implantar em breve. Iremos fazer a inauguração. Estamos organizando esse processo da inauguração. Todos, naturalmente, são convidados, todos serão convidados, talvez até convocados, não sei, nós podemos discutir se fazer uma plenária, de repente, lá em Dourados. Eu vou deixar a sugestão para discutir, né? Nós temos lá um espaço razoável, se reúne tranquilamente até umas 15 pessoas na nossa sala de reunião, bem confortável. Procuramos fazer uma coisa econômica dentro das nossas possibilidades, mas confortável. Não é exatamente o nosso sonho de consumo para Dourados, mas nesse momento é o que pode. Ela está lá, vai estar instalada ainda em caráter provisório, considerando que nós temos uma promessa de um terreno bem no centro da cidade. Só não foi cedido esse terreno em função do momento político. O governo federal mandou suspender desde o começo do ano todas essas cessões do patrimônio. E esse terreno é um patrimônio da União. Então, no SPU não conseguia evoluir nesse ano, já havia solicitado desde o ano passado, mas a conversa não tinha evoluído. Mas existe a promessa, o imóvel está lá, é do patrimônio da União, e nós podemos, um trabalho, depois que passar as eleições, certamente nós conseguiremos a cessão desse espaço, e aí talvez evoluir para um concurso público e a construção da sede, na medida em que a gente decida isso em conjunto, naturalmente, né? E o outro edifício que foi cedido já pela prefeitura, nós fizemos uma avaliação e ao final ele é um imóvel muito grande, é uma chácara, na verdade, no centro de Dourados, e os custos de manutenção seriam muito altos. E aí nós fizemos uma parceria com a Universidade Estadual, e a Universidade Estadual vai usar o edifício, nos cedeu uma parte também, mas isso depende ainda dos trâmites burocráticos da Universidade e da Prefeitura de Dourados, que é quem está cedendo. Bom, e finalmente, ontem e hoje eu estive também, ontem no treinamento, um novo treinamento do IGEL, que é a ferramenta de inteligência geográfica que nós utilizamos, e na reunião, na preparação para a reunião do CSC. Eu queria deixar aqui, avisar a todos, que desde a constituição do CSC, todas as despesas do coordenador, todas as minhas despesas especiais são bancadas totalmente pelo CSC. Existe um recurso, tem um financiamento, um recurso específico para cobrir as despesas dessas viagens. Bom, o outro assunto que eu gostaria de tratar rapidamente é com relação ao ofício, a resposta que nós recebemos do Conselho Municipal das Cidades, em cima, ele está em extra pauta, mas é que ele está aqui também, eu queria só falar rapidamente dele. Como todos sabem, na plenária passada, inclusive, o conselheiro Dirceu se prontificou aí atrás dessa vaga, dessa cadeira, mais do que justa, que o CAL deveria ter, em função de que desde o primeiro ano a gente vem solicitando oficialmente, através de ofícios, esse espaço no Conselho Estadual das Cidades. E as respostas por ofício têm sido sempre com evasivas. Em função disso, então, o conselheiro Dirceu se predispôs a trabalhar no sentido, já que tem representa o IAB, me parece, né, Dirceu? Mas também, paralelamente a isso, Dirceu, nós já havíamos solicitado a um deputado, o deputado Lauro Davi, que encaminhasse via Assembleia mesmo um projeto de lei, que não ficasse isso como um favor, porque na realidade a sensação que a gente tem
e é uma sensação ruim, negativa, que os arquitetos, depois da saída do antigo sistema, tinham perdido esse espaço importante de representação do Conselho. O IAB tem lá, mas é importante, o espaço de representação muito importante do Conselho, do Conselho local, né, naquele Conselho. Em sendo assim, então, o deputado Lauro entrou com um projeto de... É um projeto de lei do deputado Lauro que altera o caput do item 2 do artigo 3 da Lei 2.940, de 16 de dezembro de 2004, que constituiu o Conselho Estadual das Cidades, certamente. E aí ele simplesmente altera a composição, ele faz uma proposta de alteração da composição do Conselho Estadual das Cidades, inserindo naquele item relativo aos representantes do Poder Público Federal, que todos eles têm, o CAL. Então, sem retirar espaço de ninguém, que eu achei o caminho mais justo, sem ter que disputar com ninguém, mas ele ele cria o espaço do CAL, considerando a importância dos arquitetos terem essa representação. E na oportunidade, então, o presidente da Assembleia abriu espaço para que nós defendêssemos e explicássemos a importância desse projeto de lei, solicitando aos deputados que pudessem aderir. Nós falamos lá por cerca de 10 minutos, fizemos um pronunciamento, onde a base da justificativa das alegações era exatamente que nós deveríamos recompor a ordem natural da composição, inserindo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Me parece que a maioria dos deputados que estavam presentes, inclusive o deputado Marum, vieram e se prontificaram ali na frente de muitos, a assinarem o projeto de lei, ou seja, a fazer evoluir no sentido da aprovação. Então eu vou deixar registrado aqui para os colegas, aqueles que todos aqui têm sempre algum tipo de relação de amizade com os deputados, que possam ajudar nessa ação, viu, Dirceu, viu, conselheiro Manuel? Possam ajudar nessa ação, porque está lá, está pronto, o projeto está lá, já recebeu as assinaturas, tudo isso para ser encaminhado, eu acho que um pouquinho mais, e o melhor de tudo, nós não vamos disputar, nós não vamos tirar espaço de ninguém, nós não queremos tirar espaço de ninguém, nós queremos garantir o nosso espaço. Então, eu fiz questão de abrir esse espaço, primeiro porque, para informar a todos, em especial ao Dirceu, que está mais envolvido com isso. Eu acho que agora o caminho talvez seja mais fácil, sabe, Dirceu? Vamos torcer para isso. Bem, a outra coisa que eu gostaria de falar aqui, eu sei que estou cansando vocês, mas com relação àquela decisão que o plenário decidiu por convidar as entidades dos arquitetos do Mato Grosso do Sul para discutirem 2 assuntos. Vocês se lembram disso? Eu não estava naquele dia, mas vocês decidiram isso. Nós fizemos aquele convite, compareceram aqui 2 entidades, o IAB e o SINDAC. O IAB representado pela vice-presidente e mais 2 colegas da diretoria, e a presidente do SINDAC. Antes do momento da abertura da reunião, esteve comigo, pediu uma audiência, vamos dizer assim, um encontro particular, o atual presidente do IAB, já comentei isso, Horácio, que me entregou um ofício solicitando um patrocínio. Nós podemos falar disso depois, mas não é o caso. E depois ele simplesmente sumiu da reunião, deixando a vice-presidente e as 2 colegas. Ele não participou exatamente, nunca me explicou por quê. Eu quero deixar claro, é o importante isso. Mas, independentemente disso, conforme os conselheiros decidiram, nós fizemos solicitações às 2 instâncias que
eu não me lembro bem, mas parece que foi sugestão do conselheiro Manuel, a prefeitura, a Câmara, né? Do Rui e do Emanuel. A Câmara, solicitamos à Câmara esse processo da lei de anistia. E eles nos enviaram apenas um ofício, viu? Isso eu queria muito rapidamente falar sobre isso, porque eu gostaria de tirar daqui talvez uma outra decisão que vai no sentido de reiterar o pedido da cópia desse processo para a gente entender todo o processo, porque me parece que essa é a lei. É um ofício que a Câmara, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande mandou para nós. Então, eu queria tirar um outro entendimento aqui, porque eu estive hoje com um promotor de justiça, durante o voo agora, e ele me orientou dizendo o seguinte, o que ocorreu na realidade, na aprovação dessa lei, é uma coisa muito interessante. É que, eu não vou ler tudo, mas esse projeto de lei é uma proposta de um vereador, chamado vereador Carlão, né? O vereador Carlão propôs essa lei e os vereadores então aprovaram essa lei. Mas dependia então da sanção do prefeito. Prefeito à época que era o antigo prefeito de Campo Grande, o Alcides Bernal. Ele vetou, tem uma parte aqui está muito clara, quem quiser cópia disso, ele vetou a lei, naturalmente, porque é uma lei que tem vícios de emissão, vício de origem. Os vereadores não podem propor anistia. Pela Constituição, não pode. E ele vetou, porque tinha que vetar naturalmente atendendo a assessoria jurídica, né, a consultoria jurídica dele. Esse projeto volta para a Câmara, então, o veto, e os vereadores derrubam o veto. Olha aqui, deu conhecimento. O veto foi rejeitado, derrubado por 18-1. Ou seja, novamente os nossos vereadores passaram por cima da lei. Novamente por cima da lei. Bem, e não teve ainda da nossa parte, da sociedade organizada, ou mesmo das entidades ou das instituições de representação dos interesses dessa área, ninguém que questionasse isso ainda. Então é possível promover esse questionamento, e é por isso que vocês solicitaram que nós convidássemos, na verdade, não é convocar, é convidar as entidades, e naquela reunião que ficou decidido por sugestão, inclusive, da colega Terezinha Rigon, vice-presidente do IAB, que esse assunto fosse remetido ao encontro, considerando que lá teria muito mais gente, e esse entendimento, então, ficou estabelecido. Mas, na verdade, o formato do encontro não dava espaço para isso, e não foi discutido. Então, esse assunto está pendente. É isso que eu quero trazer para vocês. Como foi uma decisão do plenário, é o plenário agora que tem que decidir o que faremos. Esse assunto está pendente, né? A lei vale por 180 dias, vocês sabem disso, talvez até já esteja vencendo, mas não importa. Eu vejo que seria muito importante, já que hoje houve uma manifestação, uma discussão dos conselheiros, desse conselho, eu acredito que seria importante dar alguma sequência. Eu sugiro que, em primeiro lugar, nós encaminhamos um novo ofício solicitando cópia do processo todo para entender como ele foi constituído, as razões que levaram o prefeito a vetá-lo, que isso vai poder embasar as nossas decisões, né? E aí dá um caminho que talvez passe apenas pelos próprios conselheiros, ou então que se chame novamente as entidades. Eu queria deixar isso também para a gente discutir lá no final da reunião, que encaminhamento nós daríamos. Mas eu fiz questão já de apresentar. Na verdade, esse ofício aqui, o 501 da Câmara
de Campo Grande, ele de certa maneira, ele não atende o que nós pedimos que todas as informações, nós pedimos que pudesse, e ele é um texto, um ofício, um texto muito lacônico, dizendo apenas o procedimento. Não nos forneceram cópia de nada até então. Então eu vou deixar esse assunto em aberto para que a gente possa pensar. Eu penso que seria importante nós discutirmos ainda. E a outra questão com relação aos planos diretores, né? Ao festival aí, essa coisa que o governo do estado fez em cima desse projeto que se chama MS Cidadão, né? Que era também uma solicitação da plenária. Nós encaminhamos para lá o ofício, mas não recebemos nada oficial. Nós temos coisas, documento extraoficial. Nós não recebemos ainda. Então, talvez reiterar, ou talvez reencaminhar, ou encaminhar um novo ofício, né? Vou deixar isso para a gente discutir depois, que está dentro ainda das comunicações, né? Bom, mais um assunto. Esse assunto do IAB também, eu acho que eu já tratei em outras instâncias, já é suficiente. Eu tenho todas as justificativas para não conceder a solicitação de patrocínio para o coquetel que o IAB solicitava por questões legais, não são questões outras senão as legais. Bem, eu encerro por aqui então a comunicação da presidência, e esses assuntos a gente pode voltar a discutir lá no assuntos de interesse geral, ou extra-pauta. Tem aqui vários espaços para a gente discutir, né? Ou umas matérias, não é uma matéria pautada para a sessão. Então, eu encerro aqui minha participação, e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estou à disposição. Ou então a gente pode passar para o item B, que é o comunicado dos coordenadores das comissões. Podemos ser assim? Alguma dúvida, algum comentário sobre a minha fala? Bom, próximo item, então, Comissão de Administração e Finanças, coordenador da comissão, por favor, relato da comissão. Que pode ser de entrada de recursos, que pode ser que aconteça, para que a gente possa utilizar. Então, essa foi a justificativa do executivo, digamos assim, para aprovação, foi aprovado. Nos chegou um ofício que foi aprovado a reprogramação passada que a gente tinha feito por conta do centro de apoio e de alguns recursos maiores. Houve 2 respostas de ofício que nos agradou muito da comissão. Eu não lembro se a gente tinha citado alguma coisa de outra, mas nos demonstra que está tranquilidade, está tudo redondinho, está tudo certinho. Aquela pendência que a gente aprovou a reprogramação passada por conta de um problema do CalBR está regularizado também. Então, basicamente, agora está tudo regular. A gente está formatando alguns procedimentos de análise de processos, que já foi definido um padrão já final, depois da entrada do Gil aí, já foi aprimorado, está bem redondo, está bem interessante. E a partir de agora é vida nova e tudo em ordem. Obrigado, então, conselheiro. Realmente, as referências que nós recebemos, as referências que tem do andamento das coisas. Acho que é o medinho, né? Se quiser citar. Na verdade, essa reformulação, ela tem que ser feita a cada tempo, porque no início no ano passado se monta o orçamento, é sempre setembro, outubro que se constrói o orçamento. Então você trabalha em cima de uma previsão de receita. Então nós imaginamos que a receita vai ser X. Mas quando você está cumprindo esse orçamento ao longo do ano, você pode então ter perspectivas, ter informações de ingresso de recursos que te deem uma margem para aumentar, para ampliar. E 11 de julho, a gente ainda consiga fazer uma visita. A ideia é que a Universidade Federal e a UCDB são visitas mais simples de serem realizadas nas instituições, exceto com uma condição de regularidade dentro do sistema, e reforçar um convite para a Unider, que a gente possa fazer uma visita lá. Sobre solicitações ainda de documentos. Um documento
para ser encaminhado à Unidep, indicando os tópicos que a CEFCAL-BR nos comunica nesse último, entre elas cadastro, preenchimento de todas as informações do curso na aba do SICAL e emissão de lista de egressos, que agora não tem registro, não tem no SICAL registro de uma lista de egressos. Para a Unigran, também um ofício informando aos aspectos que ela está regular, e foi informado agora, muito recentemente, 30 de maio, de que a lista de egressos número 4, número 5 e número 6 foram recusadas porque faltam dados considerados obrigatórios, não foram informados na inserção da lista. Então vai ter que fazer um ofício pedindo para que essa lista seja complementada, sendo informado esses dados. Para o CDB também foi sugestão do conselheiro Dirceu a emissão de um ofício parabenizando elas por estar regular. Então, quer dizer, também pela situação está sendo regular. Sobre outras proposições, ainda sobre cadastro de curso, em conversa com os conselheiros, em conversa com a assessoria jurídica, a proposição de que a plenária do CAU-MS encaminhe a plenária do CAU-BR a formalização de uma resolução que atenda o artigo 4 de falha de cadastro. Não existe, é necessário regulamentar especificamente esse sistema de cadastramento, definindo competências de CAU-BR, CAU-UF, CEF-CAU-BR, CEF-CAU-UF, das instituições de ensino, de prazos que elas têm que cumprir. Porque nós temos tem um caso, por exemplo, o caso da Unidep, já foram feitas algumas solicitações, ofícios, tentativas de visita e continua pendente. Tem mais de ano que está pendente, os dados não são preenchidos. Então isso prejudica bastante o acompanhamento e até a própria sistema de oficialização de lista de egressos, deixa o Conselho muito exposto a essa situação. Então, uma resolução. A sugestão é de que se adotasse como parâmetro a resolução número 48 do CAU-BR, que é relativa a cadastro de empresas jurídicas. Claro que é instituições de ensino, mas ela tem um escopo que ela define essas competências, define prazos, define procedimentos, e que isso é necessário que seja regulamentado. Porque em alguns casos, como foi feito contato com a CEF-CAU-BR, com os conselheiros federais da CEF-CAU-BR, se fala no sentido do CAU-MS atuar na orientação científica. Em alguns casos isso tem surtido efeito, em outros casos isso não tem surtido efeito, e a gente precisa de instrumentos mais específicos. Esses grupos, na verdade, são dois grupos de ofício, um sobre prazos e visitas, outro sobre sistema de cadastramento. Se eu me recordo, eu tenho mais um item para falar. Sobre a área. Ah, sim. Foi decidido como plano de trabalho, agora é junho e julho, desenvolvimento do plano de ações de 2015 da CEF-CAU-BR, previsão orçamentária de atividades. Inclusive, no sentido de ações, subsídio a eventos, uma série de trabalhos que precisam ser feitos, né? A gente tem um tempo maior para que isso seja encaminhado a contento e com uma boa estrutura, né? Eu depois posso passar e fica aqui a proposição para submeter a plenária da criação desse colegiado de coordenadores e os ofícios aí para a presidência. Bom, obrigado então, conselheiro.
certamente que todas essas colocações que a comissão trabalhou, elas virão por escrito, para que a gente possa... É sempre bom essa comunicação por escrito, inclusive, se possível, já com uma minuta, para que exatamente aquilo que foi discutido e decidido na comissão seja registrado daquela maneira, né? Eu vou aproveitar para registrar a presença da conselheira Edneide. Agora são 17 horas, às 17 horas, na verdade eu não podia fazer, às 17 horas. Obrigado pela presença, seja bem-vinda. Então, continuando, é muito importante que a comissão encaminhe documentos, esses textos, essas solicitações, inclusive a proposta de criação de qualquer instância, ela tem que ser encaminhada à presidência, a presidência submete exatamente a uma avaliação do jurídico, o caminho é exatamente esse. Então, nós não vamos submeter aqui a aprovação, viu, conselheiro Gutenberg? Ela só vai ser submetida à votação após nós recebermos e, a partir da avaliação do jurídico, então a gente já traz uma decisão já formatada dentro das possibilidades legais, toda essa... Mas nós queremos vamos analisar, né? É de praxe, né? Então, acho que a comissão tem feito esse trabalho, nos frustrou um pouco a reação da faculdade lá de Três Lagoas, porque já havia todo o entendimento iniciado pelo conselheiro Gutenberg, né? Parecia que estava tudo certo, né? E de repente a resposta é, olha, não temos tempo para recebê-los, né? Eu acho que foi isso, né? Eu assim, acho que no final o documento, quando foi encaminhado, apesar dos contatos terem sido iniciados, efetivamente sobraram 2 semanas e meia antes. Concordo que o período pode ser um curto, apesar de que não podia ser alegar desinformação. Porém, a gente tem que respeitar o planejamento, algumas questões que não quisermos revelar. Eu acho que uma coisa importante desse sistema de cadastramento, e tendo referência a alguns contatos com a própria FIT, nessas resoluções, eu quero registrar que dentro do cadastro de instituições de ensino, documentos, entre eles projeto pedagógico e estrutura curricular, tem que ser público. As instituições de ensino têm que tornar isso público, né? Foi alegado, por exemplo, não escrito, mas que alguns dados do poder caráter sigiloso. Se trata da formação dele, tem que ser público. Isso tem que estar disponível a qualquer forma ampla, né? E aí, todas as instituições têm páginas de internet, de suas páginas na web, então elas teriam que ter. Então, algumas instituições já fazem isso. A Unigran faz, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul faz, da formação, né? De interesse público, né? Então, não tem por que ficar ocultando essa informação. Realmente esquisito, estranho, né? Mas nós temos outros caminhos também. Só para lembrar, né? Isso pode ser, por exemplo, solicitada à promotoria. Ela pode